Ei, pessoal, boa tarde a todos. Hoje a gente vai terminar esse livro que, gente, de verdade, quem ainda não comprou, compra aí, porque, compra na livraria do Universo Consciência para contribuir comigo, né? E quem ainda não comprou meu livro também compra, porque vai ser os 2 livros de cabeceira que eu tenho certeza que vão contribuir muito aí com a sua vida. E é isso. Mas é aquela história, né? Se não quiser comprar na livraria do Universo Consciência, comprar em outro lugar, ou se você já tem, aproveita, gente, porque é um livro incrível. Incrível, não pode deixar de ler. Boa tarde, Marcelo. Outra coisa, a Cristina tá chegando, tá? Ela já me avisou. Tá com uns perrengue lá, mas tá tudo certo. Enquanto isso, a gente vai começando aqui a ler. E antes de começar, vou falar só mais uma coisa. Hoje tem live aqui no Universo. Hoje tem live sobre o poder do hábito, sabe? Porque o poder do agora tem tudo a ver com o poder do hábito. Então, nós vamos falar de neurociência, né? De um monte de coisa que demonstram como que o hábito influencia aí na nossa vida, né? Então, eu vou esperar vocês hoje às 7h30, combinado? A gente se vê? Tá bom. Vamos lá, a gente parou. Quem está lendo no digital aqui nesse digitalzinho, o meu tá na página 95, mas o digital depende muito, né? E aqui no físico tá na página 216, aqui no segundo parágrafo, tá? A gente está lendo sobre o caminho da cruz. E aí, continuando, então, né? Nesse momento, para a maioria inconsciente dos seres humanos, o caminho da cruz ainda é o único caminho. Precisa sofrer para aprender. Eles só vão acordar através de mais sofrimento, e a iluminação, como um fenômeno coletivo, será precedida por grandes evoluções. E isso a gente vê acontecendo, né? Normalmente depois de grandes catástrofes, grandes situações complicadas, que envolve uma coletividade, isso expande uma consciência, sabe? As pessoas começam a valorizar mais a vida, o agora, as oportunidades, as pessoas, o próprio corpo. E é impressionante como que depois desses momentos os grandes avanços vêm. Vocês podem perceber que depois das 2 grandes guerras que nós tivemos, e eu não estou aqui falando que guerra é bom, tá? Não estou falando que isso é bom. Mas percebam a evolução que nós tivemos no século XX, depois que acabou a guerra. Nossa, foi uma coisa absurda. Hoje nós podemos dizer que nós vivemos uma realidade totalmente diferente do século XIX, tanto em questão de consciência, pelo menos a maioria do mundo, né? Existem alguns países que parece que ainda está no século XVII, lá em plena Inquisição, mas está tudo certo, cada um tem o que precisa. O nível do sofrimento leva à iluminação, tá vendo, né? E é isso. Então, percebam o seguinte: a gente precisa sofrer para aprender, para evoluir? Não necessariamente. Só que, no nosso nível de evolução, a gente tem a tendência de não aprender com as situações boas. A gente tem a tendência de relaxar e aproveitar as situações boas e não aprender com a dificuldade do outro, com o que poderia ser. E ao contrário, a situação complicada, difícil, sabe? As situações difíceis, você não tem como não enxergar. Você não tem como ignorar. É com você a dor. E aí, você aprende para não ter que passar de novo por aquilo. É mais ou menos isso.
Então, a gente vê que realmente tudo acontece para o melhor, até o que a gente julga ser uma grande catástrofe. E o que eu aprendi, sabe, na minha curta jornada aí de expansão de consciência, é que a energia do caos, se você encara ela como uma energia de tragédia, é o que ela vai ser, né? Só tragédia. Mas se você encara ela como uma energia de transformação, ela vai te impulsionar a grandes, grandes mudanças aí. Ei, Cris, Oiê, tudo bom? peraí que Desculpem o meu áudio atraso. tá tudo certo. Já fui começando a ler, fui dando meus recados. Tem dia que é interessante, né, Dulce? Me perdoem o É, atraso, mas todo dia é muito interessante, todo dia é incrível, todo dia é incrível. todo dia é maravilhoso, sabe? É um desafio, é um leão por dia. Nossa, E tá tudo certo, isso que é graças a bom, é o que eu Deus. tô falando aqui. E vamos lá. Cris, a gente Bora. está aí na página 95, tá? Eu vou pegar aqui, ele está bem no meio no emaranhado aqui de coisas, você vai pegando aí. Tá Esse bom? processo. Hã? Tá bom. Tá. Esse processo reflete o funcionamento de certas leis universais que governam o crescimento da consciência e já previsto por alguns videntes. Ele é descrito, dentre outros lugares, no livro das Revelações, ou Apocalipse. Embora disfarçado de uma simbologia obscura e algumas vezes incompreensível. Esse sofrimento não é imposto por Deus, mas pelos próprios seres humanos, assim como por certas medidas defensivas que a Terra, que é um organismo vivo e inteligente, vai adotar para se proteger do ataque furioso da loucura humana. Entretanto, existe um número crescente de seres humanos cuja conscientização está suficientemente desenvolvida para não precisar de nenhum sofrimento adicional antes de alcançar a iluminação. Talvez você seja um deles. A iluminação, através do sofrimento, o caminho da cruz, significa ser levado para o reino dos céus, esperneando e gritando. Você vai dar barra. Muita gente vai assim. Eu acho que eu cheguei, sabe, no início da expansão de consciência desse jeito. Aí depois eu relaxei. Falei, não, peraí, que esse negócio tá bom. Você finalmente se entrega porque já não suporta mais sofrer. É isso. A iluminação escolhida conscientemente significa abandonar nossos apegos ao passado e ao futuro e fazer do agora o ponto principal da nossa vida. Que afinal de contas, é tudo o que é real, é o agora. O daqui a um minuto você não sabe se você vai estar vivo. E o passado ele já não existe mais. É só uma lembrança. Significa escolher permanecer no estado de presença e não no tempo. Significa dizer sim àquilo que é a realidade, né? Você já não precisa mais sofrer. De quanto tempo você precisa para ser capaz de dizer eu não vou mais criar dores e nem sofrimentos? Quanto tempo você precisa para dizer que você não vai mais criar nem dores e nem sofrimentos para si mesmo? Quanto você ainda já tem que sofrer? Quanto você ainda tem que sofrer antes de fazer essa escolha? Percebe? É uma escolha. É uma escolha. Caramba, Cristina, você já fez essa escolha? Você está escolhendo? Está escolhendo, está escolhendo. Você está muda. Tô falando assim, eu já escolhi. Chega, chega de patetice. A gente aqui, Chega de patetice. o máximo que acontece é dar uma escorregada. Mas escorregou, sabe aquilo que você, opa, escorrega, já levanta e na mesma hora você bate o bumbum no chão e já levanta. É. Rápido. Botou uma borracha. É, Uma exatamente. almofadinha de borracha, sabe? Assim, aí você...
Vamos lá. Se você pensa que precisa de mais tempo, você terá mais tempo. O tempo que você quiser. E mais sofrimento. O tempo e o sofrimento são inseparáveis. E assim, se você acha também que não é que você precisa, mas que é impossível você só falar isso e parar de criar meleca, né? Não, porque a vida acontece para você, né? Não é você que cria, são os outros que criam. Aí você também está mais longe ainda. Você está mais longe ainda. Você está lá no nível 1 ainda. Precisa entender que você cria a sua realidade a partir do que você vibra. E se você não entendeu isso, você precisa ver a nossa leitura do livro Peça e Serás Atendido. Vamos lá. O poder de escolher. Poder da escolha. Tem um vídeo que fala sobre isso lá aqui no canal do Universo Consciência. Por que tantas pessoas escolhem o sofrimento? Tem uma amiga cujo companheiro abusa fisicamente dela e que já viveu o mesmo problema em uma relação anterior. Por que ela escolhe esse tipo de homem e por que se recusa a sair dessa situação? Quem é que não conhece alguém que passa por isso? Sabe, seja com o pai, seja com o marido, seja com o filho, seja com o irmão. Tem muito irmão mais velho também que acha que pode. Enfim, não importa. Mas a gente conhece, né? Tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém. Sei que a palavra escolher é um termo muito usado na nova era, mas não é apropriado ao presente contexto. É uma ilusão dizer que alguém escolhe um relacionamento problemático ou alguma outra situação negativa na vida. Uma escolha sugere uma consciência, um alto grau de consciência. Sem ela, não há escolha. A escolha começa no instante em que nos desidentificamos da mente e dos seus padrões condicionados. O instante em que nos tornamos presentes. E de verdade, uma pessoa que se permite viver uma situação dessa, ela não está presente, ela não está consciente, ela está na insanidade absoluta, né? Até alcançar esse ponto, você está inconsciente, espiritualmente falando. Significa que você foi obrigado a pensar, sentir e agir de determinadas maneiras, de acordo com o condicionamento da sua mente. É o poder do hábito, que nós vamos falar hoje na live, né? Você se habituou e às vezes até se viciou naquelas emoções que você sente. É por isso que Jesus disse: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso não está relacionado à inteligência no sentido convencional da palavra. Já encontrei inúmeras pessoas altamente inteligentes e educadas que eram também completamente inconscientes. O que significa dizer completamente desidentificadas, desculpa, totalmente identificadas com as suas mentes. Na verdade, se o desenvolvimento mental e o aumento do conhecimento não são contrabalanceados por um conhecimento correspondente na consciência, o potencial para infelicidade e o desastre é muito grande. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você está na inconsciência, na insanidade, é melhor que você seja cognitivamente privado desses conhecimentos mais elevados, porque senão você vai aprender e na inconsciência você pode usar isso de forma errada, tanto para você mesmo como para os outros, fazer o mal. A gente vê na história muitas pessoas altamente inteligentes, mas totalmente inconscientes e que causaram muito mal para as pessoas, às vezes para muita, muita gente. E ainda tem muita gente assim, muita. Eu diria que a grande maioria está inconsciente. Ele mesmo falou aqui, né, no começo da leitura. A grande maioria ainda está inconsciente. Mas nem todo mundo tem essa inteligência mega desenvolvida.
Então, as coisas têm que andar juntas, mais ou menos juntas. É claro que o cognitivo vai na frente. O cognitivo vai na frente. Por quê? Porque é mais fácil. E aí vem junto com isso o avanço moral, junto não, um pouquinho atrasado, né? O avanço moral e o avanço espiritual, que são esses conhecimentos aqui. Alguns poucos têm, talvez por influências positivas, né, no seu ambiente, tem a felicidade de trazer isso junto, sabe? Assim, coladinho, tanto o conhecimento quanto o desenvolvimento moral e o desenvolvimento espiritual. Mas a maioria vai primeiro lá no conhecimento, né, no cognitivo, e a Helena Blavatsky fala disso, né, que são as serpentes que enrolam na nossa perna, e a gente vai passar um período ali se sentindo maior, melhor, mais importante, mais influente, mais não sei o quê, do que qualquer outra pessoa. É pura ilusão, é pura ilusão. Sempre vai ter muita gente que sabe mais, mas a gente fica olhando para os outros que não sabem. Mas às vezes aquele que não sabe já está anos-luz em avanço espiritual, em avanço moral, porque alguns poucos também vão na frente com esses avanços aí. Que é muito mais difícil, tá? Que é muito mais difícil. Ah, e tem só mais uma situação. Às vezes a pessoa ela tem um saber grandiosíssimo, mas ela veio nessa experiência aqui, nessa experiência que a gente chama de vida, para passar por uma situação de aparente ignorância. Quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar que eram analfabetos, mas que tinham um saber, sabe, que escreveram livros, que foram autodidatas, que às vezes que revolucionaram o pensamento humano. Tem muita gente, muita história e muita. Vamos ver o que ele continua falando aqui. A sua amiga, né, a que está se permitindo passar pelo abuso, está paralisada em um relacionamento com um parceiro abusivo e não é a primeira vez. Por quê? Porque não escolheu. A mente condicionada como é, a mente condicionada como é pelo passado, sempre busca recriar o que conhece e com o que está familiarizada. Mesmo que seja doloroso, ao menos é familiar. É a da zona de conforto, né? Porque a zona de conforto não é confortável para a gente, é só confortável para a mente. Ela está num lugar que ela conhece, pelo menos. A mente sempre se apega ao que é familiar. O conhecido é perigoso porque ela não tem controle sobre ele. É por isso que a mente não gosta do momento presente e prefere ignorá-lo. A percepção do momento presente cria um espaço, não somente no fluxo da mente, mas também no contínuo do passado e do futuro. Nada realmente novo é criativo, e criativo pode acontecer nesse mundo a não ser através desse espaço, um espaço nítido com infinitas possibilidades. Uau! Portanto, a sua amiga pode estar recriando um padrão aprendido no passado, no qual a intimidade e o abuso eram inseparavelmente relacionados. Por outro lado, ela pode estar representando um padrão mental aprendido na infância, segundo o qual ela é alguém desprezível e merece ser punida. É também possível que ela viva uma grande parte da vida através do sofrimento, que está sempre em busca de mais sofrimento para se alimentar. O parceiro também tem seus próprios padrões inconscientes que completam os dela. Quem criou essa situação? A sua própria amiga, ou melhor, o falso eu dela, um padrão mental e emocional do passado, nada mais do que isso. Se você lhe disser que ela escolheu essa situação,
estará reforçando o estado de identificação dela com a mente. Mas o padrão mental é dela? Não, são as crenças, né, que a gente adquire de outras pessoas. Sua verdadeira identidade é derivada do passado? Mostre à sua amiga como ser a presença observadora por trás dos pensamentos e emoções. Conte-lhe sobre o sofrimento e como se libertar dele. Ensine-a a arte da percepção do corpo interior. Demonstre o sentido da presença. Assim que ela for capaz de acessar o poder do agora e, em consequência, romper com o passado condicionado, ela vai ter uma escolha. Porque enquanto isso, enquanto ela está identificada com a mente, o que vai acontecer? Ela pode até largar de um, mas ela vai criar outro igualzinho. Ninguém escolhe o problema, a briga, o sofrimento. Ninguém escolhe a doença. Elas acontecem porque não existe presença suficiente para dissolver o passado, ou luz suficiente para dispersar a escuridão. Você não está aqui por inteiro. Você ainda não acordou. Nesse meio tempo, a mente condicionada está governando a sua vida. É aquela história, ainda não assumiu, sabe, o leme da vida. Continua deixando a vida levar. Ei, Jaqueline! Boa tarde, querida. Oi, Jaque, boa tarde, Marcelo. Do mesmo modo, se você é uma das inúmeras pessoas que tem assuntos mal resolvidos com os pais, se ainda guarda ressentimentos por alguma coisa que eles fizeram ou deixaram de fazer, então você ainda acredita que eles tiveram uma escolha e que poderiam ter agido diferente. Sempre parece que as pessoas fizeram uma escolha, mas isso é uma ilusão. Enquanto a sua mente, com seus padrões de condicionamento, dirigir a sua vida, enquanto você for a sua mente, que escolhas você tem? Nenhuma. Você não está nem ligando. O estado identificado com a mente é altamente defeituoso. É uma forma de insanidade. Quase todas as pessoas estão sofrendo dessa doença em vários graus. No momento em que você percebe isso, não haverá mais ressentimento. Como você pode se ressentir com a doença de alguém? A única resposta adequada é a compaixão. Uau! E mesmo os nossos problemas, né? As coisas que a gente poderia ter feito e não fez, ó, a gente se culpa, se lastima, quase se açoita pelas coisas que a gente não fez. Mas verdade, lá atrás, você tinha essa consciência que você tem hoje? Como é que você pode cobrar de uma pessoa inconsciente que não sabia? Aquela pessoa lá não é você. Aquela pessoa lá é o seu outro eu, lá do passado, que não tinha o seu saber de hoje, a sua consciência de hoje. Por isso não pode ser cobrado pelas coisas que você acha que deveria ter feito e não fez. Você fez o melhor com o que tinha. Quer dizer que ninguém é responsável pelos atos que pratica? Não gosto dessa ideia. Resposta. Se você é governado pela mente, embora não tenha escolha, vai sofrer as consequências da sua inconsciência e criar mais sofrimento. Ou seja, sim, você é responsável. Você vai carregar o fardo do medo, das disputas, dos problemas e do sofrimento, até que o sofrimento force você, no final, a sair do seu estado de inconsciência. Ou seja, aí você não aguenta mais, você se entrega para a consciência. Que delícia ouvir vocês. Que bom ter você aqui. Ó quem está aqui, o Eric. Boa tarde! Boa tarde! Uhum. Tudo bom, Eric? Que bom, seja É muitíssimo assim, bem-vindo. é mais ou menos assim, querendo ou não querendo, você acaba tendo que ir para esse estado de sair da inconsciência, né? Tinha uma palestrante, uma professora de consciência também, que ela falava assim, ó, o único caminho é o amor. O único caminho é o amor. E a gente
não tem consciência disso. E aí é mais ou menos assim: o plano da vida está aqui, ele te oferece dois caminhos, né? Vamos supor, dois caminhos. E você tem o livre-arbítrio. Mas o seu livre-arbítrio, então, tanto é que quando ela colocava isso, todo mundo ficava assim naquele alvoroço. O seu livre-arbítrio, ele é condicionado ao amor. Aí a gente falou, então não tem livre-arbítrio? Porque veja bem, então se eu tenho livre-arbítrio, eu posso ir por aqui ou por ali. Ela falou assim, mas mesmo na dor, você vai ser conduzido por amor. Para sair dessa inconsciência e voltar para o fluxo amoroso do todo. E aquilo sempre gerava assim muito desconforto. Mas hoje aqui, vendo essas palavras, me fez lembrar dela. E entender, porque quando a gente fala aqui, né, tudo você cria na tua vida, e aí aquele, ele coloca que a escolha, você pode até estar criando, Meleca, mas assim, a escolha ela só acontece num ponto de consciência, quando você já está consciente. Na inconsciência você não tem escolha. Você vai no padrão, no seu Você vai. padrão mental, que normalmente não é seu, é um padrão aprendido. É um Uhum, padrão que você viu e acreditou que não podia ser diferente, que aquilo tinha que ser daquele jeito. É por isso que a gente vê, por exemplo, eu tenho câncer porque a minha família toda tem câncer. Eu tenho pressão alta porque minha mãe, minha avó, minha não sei quem, tinha pressão alta. Então você entende que aquilo é um padrão. E aí vem a epigenética e nos mostra o quê? Que nós podemos mudar isso com consciência, estando presentes e sim, mudando o nosso padrão. Você tem que mudar o padrão. Se você continuar no mesmo padrão, você vai desenvolver aquilo, certo? É a biologia uhum, da crença. Então, e isso é provado, é epigenética. Mostra que a nossa mente altera o nosso corpo e até o nosso DNA. sim, E o é que é que fabuloso. ele não faz com o que nós chamamos de realidade? Faz Uhum, tudo. Então, tudo que nós criamos parte de nós, tudo que chega até nós parte de nós, o que nós chamamos de realidade, de vida, sei lá como é que você costuma chamar. Mas tudo isso você está criando com os seus padrões, com as suas crenças e paradigmas. Então, você pode procurar aqui no canal, tem vários vídeos que falam sobre crenças e paradigmas, sobre padrões mentais. E como é que você muda isso? Né? Reprogramando, fazendo uma reprogramação mental com, com essa com a PNL, ou com hipnose, ou com meditação, tá aí a Jaqueline, né? Ou com buscando novos padrões. Existem técnicas que podem te ajudar a fazer isso e ser bem rápido, bem rápido. Eu uso muito a reprogramação mental e uso a auto-hipnose. A auto-hipnose, que é esse estado de transe que você se coloca com as automeditações, né? Com essas reprogramações mentais. Você pode fazer a sua própria reprogramação, uhum. ou você pode usar uma reprogramação. Aqui no YouTube tem um monte. A Jaqueline tem um monte. E, enfim, existem várias. Você tem que identificar qual crença ou não. Ou vai reprogramando, sabe? Vai fazendo um. Como que fala? Quando você reinstala tudo, reinstala tudo. Faz um reset total. Faz um reset total, tá tudo certo, porque ficar olhando também para o que está errado nem sempre cria mais, às vezes cria mais daquilo, né? Exato, vai Então, depender muito da forma como você funciona e do seu nível de consciência, né? é, Tem coisas que realmente é melhor não saber. Basta ter a é consciência de que, meu, o que foi e você pode ser melhor, sabe? Foi, e e você você pode ser pode melhor. transmutar. Uhum. Tem o Ho'oponopono também. O Ho'oponopono é muito legal, gosto muito também. A desprogramação neurobiológica também ajuda bastante. Barras de Também, axis, barras de axis, eu acho que são todas técnicas maravilhosas e que
esse momento da humanidade está muito bem servido de técnicas para poder sair, largar a mão desses padrões chechelentos, você entendeu? E abrir espaço para a criação de coisas grandiosas na vida da gente. E com isso, mudar não só a nossa elevação, a nossa vibração, como também de todo o planeta. Então, realmente é uma Porque nova você. era, é um novo momento, é um novo homem que está se formatando. Então, é o momento. E outra, se tudo parte de você, quando você muda você, você influencia tudo. Todos estamos interligados? Sim. Então, e todos estamos mergulhados na substância amorfa que preenche tudo? Então, é aquela história, quando você muda o seu padrão para melhor, você está mudando a frequência de tudo para melhor. Tudo à sua volta vai mudar para melhor. Uhum. E é como aquela teoria do bater de asas da borboleta, né? Isso influencia todo o universo. Não é só o nosso planetinha. Influencia todo o universo. E aí a gente olha para esse período que a gente está vivendo, né? De. Como que fala? De evolução planetária? Transição planetária. Transição planetária. Transição de quê? Do nível de consciência, né? Uhum. Transição do nível de consciência. E por que isso está acontecendo? Por causa da soma dos vários pouquinhos que cada um de nós tem despertado em consciência. E aí a soma de tudo isso muda a frequência. Quando a gente muda a nossa frequência, quando a gente muda em consciência, qualquer pouquinho, a gente já está melhorando. Só que para refletir no planeta, isso precisa ser muito. Ou você se ilumina, aí se você se ilumina, igual ele conta que aconteceu com ele, né, o Eckhart Tolle, conta no começo do livro, quem não viu precisa ver lá as primeiras aulas. E se você se ilumina, você dá um gás, né, nessa frequência planetária. Mas normalmente a gente vai aos pouquinhos, evoluindo aos pouquinhos. Só que esses vários pouquinhos de todo mundo muda a frequência do planeta e é exatamente isso que está acontecendo. Não é o planeta que está evoluindo, somos nós. E é claro que tudo vem junto, porque é como se fosse um vácuo, né? Porque ao mesmo tempo que você evolui, você traz todos os reinos junto. Quando o reino luminal está evoluindo em frequência, você vê que os animais não são mais os mesmos. Uhum. Os animais mudam também em frequência. Você vê hoje animais muito mais dóceis, amáveis, muito mais. Mesmo os animais selvagens, às vezes eles se adotam entre si. Animais que antigamente eram presas, né? Não tinha como você falar assim, não, mas um leão jamais vai ser amigo de um cordeiro. Um leão jamais vai ser amigo de um cachorro. Uma pantera negra jamais vai ser amiga de um gato. Era presa natural, né? Hoje não. Hoje você já vê várias situações aonde você percebe que os animais também têm evoluído em consciência. E isso traz em arrasto o reino vegetal. Aí a gente vê, mas está entrando tantos animais em extinção, tantas plantas em extinção. Faz parte do processo natural de mudança do nosso planeta. Aí a gente fica em vão lutando contra. Sempre que a gente luta contra, a gente faz o quê? A gente aumenta o processo. A gente piora o processo, né? Porque você está criando mais daquilo. Uhum. Então, olha só. Tudo acontece para o melhor. Sempre. Gente, aqui já é o fim? É. Então lê esse pedacinho aí, para você não falar que você não leu. Eu achei que tinha mais um pouco. Ó, eu vou até voltar aqui na frase, na pergunta. Tá? Quer dizer que ninguém é responsável pelos atos que pratica? Não gosto dessa ideia. Se você é governado pela mente, embora não tenha escolha, vai sofrer as consequências da sua inconsciência e criar mais sofrimento.
Você vai carregar o fardo do medo, das disputas, dos problemas e do sofrimento, até que o sofrimento force você, no final, a sair do seu estado de inconsciência. O que você diz a respeito da escolha também se aplica ao perdão, suponho? Precisamos estar inteiramente conscientes e entregues antes de poder perdoar. Perdão é uma palavra que vem sendo usada há mais de 2000 anos, mas a maioria das pessoas tem uma visão muito limitada do que ela significa. Não podemos perdoar a nós mesmos ou aos outros enquanto extrairmos do passado o nosso sentido do eu interior. Somente acessando o poder do agora, que é o seu próprio poder, pode haver um verdadeiro perdão. Isso tira a força do passado e você percebe profundamente que nada que você fez ou que os outros lhe fizeram poderia atingir nem de leve a radiante essência de quem é você. Todo o conceito de perdão se torna então desnecessário. E como chega a esse ponto de consciência? Como, Dulce? Como que a gente chega nesse ponto de consciência? Ai, ai, quando nos rendemos àquilo que é assim, não, quando nos rendemos àquilo que é, e assim ficamos inteiramente presentes. O passado deixa de ter qualquer força, não precisamos mais dele. A presença é a chave, o agora é a chave. Quando vou saber que me entreguei? Quando você não precisar mais fazer essa pergunta. Que aí você já é. É a total não resistência, né? É a total aceitação do que é o amar a realidade do jeito que ela é. E o amar, vamos traduzir esse amar em aceitar. De verdade, você não precisa amar, né? Você pode mudar. Você só não pode ficar resistindo. Lembra? Você pode ir lá e mudar instantaneamente. Eu quero, não quero isso mais, eu quero mudar isso. Ou você ser essa não resistência, essa aceitação, essa permissão. Buda fez isso, né? Buda demonstrou isso, Jesus demonstrou isso o tempo todo. Tem várias histórias aí de Jesus, né, que foi a total não resistência. Essa história dele ter na cruz pedido a Deus para perdoar é incrível, né? E assim, eu tenho uma visão sobre o perdão que é um pouco, sei lá, é um pouco meio diferente. Peraí, deixa eu ver o que a Jaqueline está falando. Se não estamos criando, estamos deixando para a aleatoriedade, que também é uma forma escolhida de criar. Não, amor, você está criando sempre. Você está criando sempre. Ou consciente ou inconscientemente. Ou através da sua consciência ou através da inconsciência, através dos seus padrões mentais. Não tem como você deixar a aleatoriedade, é a sua inconsciência. Mas eu estava falando do perdão. Para mim, o perdão é um negócio que não é para o outro, é para a gente. É tipo assim, até meio egoísta. É até um tanto egoísta o meu pensamento, porque eu vejo o perdão, tipo assim, eu quero me livrar dessa pessoa. Porque enquanto você não perdoa, o que você faz? Você se algema naquela pessoa. E está carregando ela nas costas, né? Vira um peso na sua vida. Aonde quer que você vá, você está carregando aquela pessoa, aquela raiva, aquele, né? Aquele sentimento, aquela vibração ruim. Quando você perdoa, é o quê? Você tem a consciência de que, cara, eu não vou mais carregar isso, não. Isso não significa que você vai amar, não significa que você vai conviver, não significa que você está libertando aquela pessoa de ter que responder pelo que ela fez. Por quê? Porque existe uma lei do universo que é maior do que você pode até perdoar,
Mas a lei de causa e efeito é implacável. A gente faz, a gente colhe. Plantou, colheu, plantou, colheu. Então, não é você perdoar que vai fazer a pessoa não colher. Ela vai ter que colher, você perdoando ou não. Então, quando você perdoa, é essa situação, eu vejo assim, né? De você abrir a algema e ir, deixar a pessoa e ir seguir sua vida. Sem aquilo, sem aquele peso, sem aquele fardo. E isso faz você, literalmente, como se você tirasse um fardo das costas, faz você elevar a sua vibração, a sua frequência, a sua energia. E assim, a vida fica muito mais leve. E o perdão, ele ainda acontece de uma maneira É o que eu muito. disse. É o que eu disse. Então tá. Eu não entendi. Desculpa, eu não tinha entendido. O perdão, ele Desculpa, Cris. acontece de uma maneira muito mais sutil, né? E assim, ele trouxe aqui, ó, não podemos perdoar a nós mesmos ou aos outros enquanto extrairmos do passado o nosso sentido do erro anterior. Porque assim, ó, quando você vai perdoar uma situação, essa situação geralmente ela está no passado. Se você tiver com a consciência que você tinha quando aconteceu o fato, você não consegue perdoar. Aí você fala que perdoou, mas é da boca para fora. E é nessa conexão do agora, sabe? Assim, nessa condição de estar agora acessando mais consciência, acessando o seu eu superior de uma maneira mais intensa, mais verdadeira, é que você tem condições de realmente exercitar esse verdadeiro perdão, que é esse largar, de fato, é soltar a algema. E assim, mas soltar de tudo, porque às vezes a gente fala, ai, perdoei. Aí daqui a meia hora você vê a situação, a pessoa já dá um ranço. Perdoou o Eu quê? perdoei, mas eu não quero nem saber. Perdoei, mas não quero nem ouvir falar. Você não vem falar do nome das pessoas para mim, não. Entendeu? Então, Perdoei. o perdão, para mim, quando você realmente acessa o perdão, tá zerado. Tá É, zerado. Agora, assim, é algo que é fácil, é docinho, é sossegado, todo mundo consegue. Não é, cara. Você entende? Isso tem a ver com o padrão de cada um, com a vivência de cada um, com a experiência de vida de cada pessoa, com tudo aquilo que você já vem, sabe assim, arrecadando ao longo da sua vida. E nesse ponto de perdão, de verdade, eu, pelo menos assim, até onde eu conheço, eu acho que a doutrina espírita é a que mais tem exemplos assim, sabe, assim, na cara de perdão, assim, que eu falo, nossa, como, né? E assim, de casos que a gente vê na televisão e que são assim, relatos fortes, e você fala, nossa, eu não perdoaria quem matou meu filho, né? Eu não perdoaria quem não sei o quê. E você tem relatos e mais relatos de pessoas que perdoam verdadeiramente. Verdadeiramente. E aí eu percebo, não estou assim puxando o saco ou fazendo alusão a algum tipo de religião, mas eu realmente acredito que quando você tem uma visão da vida mais espiritualista, quando diante dessas atrocidades, digamos assim, você tem uma forma de lidar com aquela situação de vida que é diferente. Você tem mas uma Cristina, eu serenidade vou te que é falar uma diferente. coisa. Eu acho que tem mais a ver com o que você falou antes, que é a sua bagagem, do que com a religião, porque eu conheço várias pessoas espíritas que carregam cada bagagem pesada de não perdão, entendeu? E tem todo um conhecimento. Você vê que conhecimento é tudo e não é nada, né? Sim. Tem muito conhecimento da espiritualidade, da vida, né? Que a vida não acaba, que não sei o quê, que você se vingar, você vai estar gerando, você vai estar plantando para você colher ali na frente, né? Ou seja, você vai estar fazendo mais ou menos igual, mas não conseguem, não conseguem. Eu conheço uma pessoa que foi traída pelo marido, não se separou do marido. Eles vivem em pé de guerra há, sei lá, quase 50 anos juntos. Mas porque ela, apesar de toda a bagagem dessa religião incrível, que eu respeito e que eu gosto muito também,
ela não consegue perdoar o marido que vive com ela e que dorme com ela. Sabe? Aí faz a vida um inferno. Vive um inferno na Terra, porque não consegue perdoar. Que dirá alguém que viesse tirar a vida de um filho? Você acha que ela perdoaria? Nunca. Assim como não perdoaria outras coisas. Então, é uma pessoa que ainda, apesar do conhecimento, ela não tem a bagagem. Ainda não virou entendimento. E o entendimento, e ao contrário, eu já vi situações de pessoas muçulmanas, judias, que olham para qualquer coisa como aconteceu para o melhor. Aconteceu para o melhor, eu não vou carregar esse peso do ódio, sabe? Então, é aquela história, não tem a ver muito com a religião, realmente traz muitos exemplos e toca, né, o coração assim de uma forma diferenciada, mas se a pessoa não tiver a bagagem, ela não vai entender, ela não consegue acessar. É verdade. E assim, a bagagem ela tem a ver com essa disposição, né? De você. Com E a não assim, resistência. com a não resistência é o saber que você sabe que aquilo é passageiro. Quando você fala de perdoar, percebe que assim, ó, quando você está numa situação que alguém te machuca a ponto de você falar, nossa, eu não perdoo fulano de tal, é um ponto de resistência muito grande. E é uma prepotência do cão, né? Porque se você não sabe o que você já fez para aquela pessoa. Você não Sim. sabe o que você já fez para outras pessoas. Aliás, a gente sabe o que a gente fez nessa vida aqui, e muitas vezes a gente olha e fala assim, cara, eu já estou pagando. Mas Maioricamente, a gente sabe o que fez essa vida aqui, né? porque a nossa inconsciência não nos deixa. Eu estava vendo um vídeo sobre isso, um vídeo de neurociência, que fala sobre isso, que a nossa mente não nos deixa perceber esse padrão de você, sabe, de você estar pagando coisas aqui. Tipo assim, eu fiz ali atrás, eu passei a perna em alguém, e aqui 2 anos depois eu sofri um golpe. A pessoa não liga uma coisa com a outra, sabe? Ou então, não, eu traí ali atrás, sei lá, um marido, ou uma esposa, ou um amigo, ou um sócio. Eu traí e aqui eu fui traído, mas a pessoa não liga uma coisa com a outra. Ou uma coisa qualquer, uma doença no corpo. Ela não liga com as coisas más que ela já fez, que às vezes uma palavra que ela deu para alguém adoeceu aquela pessoa. Enfim, a gente não consegue, a mente não nos deixa ter essa percepção de causa e efeito na nossa vida. Mas o importante é deixar ir. O importante é não resistir. O importante é essa presença no agora e fazer o melhor. Fazer o melhor que a gente pode agora. Fazer tudo de uma certa maneira, né? Como diz lá na ciência, para ficar rico. Gente, quem ainda não viu, vai ver correndo, porque já vai sair, tá? Já vai sair aqui do canal. Sim. E outra coisa, a partir de amanhã nós vamos ler a Matriz Divina no canal da Cristina. Sim. No canal da Cristina. Então, quem não Cristina tá. Novaes, linda, maravilhosa. Quando você colocar assim, ó, Cristina Novaes, aí aparece um monte de fogos de artifício. Falo, uau, a maravilhosa, linda. Vocês vão ver lá, sou eu. Ó, mas tem várias Cristinas Novaes. Para você não errar, tem o link da Cristina aqui no meu canal. É um dos canais que eu indico, um dos poucos que eu indico. Aliás, estou precisando atualizar isso. Colocar outros canais aqui que eu indico. Muito bem, muito E obrigada. o da Jaque, por exemplo, não está lá ainda. Eu preciso colocar. Pessoal, eu tenho que agradecer a todo mundo, né, que estudou com a gente esse livro, que para mim foi muito incrível, muito fenomenal, de verdade. Mundo espetacular. Espetacular. Quero agradecer a todo mundo que vai ver depois. Quero agradecer a todo mundo que vai comprar o nosso clube de assinatura dos estudos dos livros e que Tá vai estudar lindo. com a gente.
Uhum. Ô, Jaqueline, vai começar amanhã a matriz de vida. Não tô morrendo, não, filha. E tá gravado aqui. Ai, amor. Lindona. O que mais? Ah, eu acho que ela fez essa carinha porque o canal dela ainda não tá indicado aqui. Vou fazer isso hoje. Tô lembrando disso. Tem que atualizar um monte de coisa aqui. É tanta coisa, né? É muita coisa. Obrigada, Obrigada, Jana. amor. E ó, quem quiser receber os links diariamente, seja aqui ou seja lá no canal da Cristina, a gente tem um grupo exclusivo do Clube de Leitura, onde a gente só coloca os links do Clube de Leitura, não tem muita conversa fiada. Então, para você não errar, não ter que ficar procurando. Verdade. E vai lá, tá aqui embaixo na descrição da live, do vídeo, do estudo. É só ir para lá que a gente todo dia posta lá. Um grande beijo para vocês. Beijo, Hoje tem beijo. live aqui no Universo Consciência 7h30. Vamos falar do poder do hábito, que está muito interligado com o poder do agora, né? E O Poder do Hábito é E outro livro que está na nossa lista, né? tá na nossa lista, tá na nossa lista. Fabuloso. E É, vamos mudando tudo isso. Gente, esse ano a gente está fazendo esse batalhão, assim, ó, esse batidão de livros fabulosos, que a gente decidiu que a gente ia parar com a patetice. E melhor do mundo é parar da patetice todo mundo junto. Olha só que gostoso. Então a gente faz um movimento que beneficia a gente, que beneficia milhares de pessoas. Então, se você sente no teu coração, não só de vir estudar com a gente, mas passa para as pessoas que você tem carinho, que você quer ver diferente, que você quer ver expandindo, que você quer ver crescendo, sabe? Vamos mudar esse mundo, vamos ampliar e expandir a nossa mente em todos os sentidos, porque a gente vai tornar esse mundo cada vez melhor. é isso. E se você conhece alguém que gostaria de ler, mas que não tem lá muita intimidade com os livros, manda para essas pessoas, né? O nosso clube de leitura. Sim. Gente, e preparem-se. Aquela história, né? Não posso falar muita coisa, não, sabe? Mas preparem-se. Aconteceu uma coisa muito forte por aí. Né, Jaqueline? Né, Jaqueline? A gente tá, eu com a Jaqueline, nós estamos com 2 projetos. Aliás, nós temos mais. Só que os 2 mais, assim, que vão ao ar logo, né? O primeiro é o nosso podcast. Consciente, não, como que é? Quanticamente. 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 A gente já até gravou o nosso primeiro, mas nós vamos fazer uma listinha para a gente poder começar a colocar no ar. Legal. O que mais? E tem o curso das leis do universo. Então, preparem-se. Falar muito não, mas vai estar muito poder É para todo mundo babado. estudar. É Isso aí. babado. Bora, Quem ainda então? não comprou meu livro, compra. Quem ainda não comprou meu livro, compra. Quem ainda não comprou meu livro, compra. Tá bom. O que mais, Cristina? É E você... isso. Gente, ó, eu vou falar uma coisa aqui, a Cristina vai ter que segurar o rojão do que eu vou falar. Ai, meu Deus. Cristina está fazendo um movimento de limpeza com o Arcanjo Miguel, que está fenomenal. Um Tá sim. valorzinho para todo mundo vir, R$ 22. Ela já tinha fechado, mas ela vai abrir de novo para vocês que estão vendo aqui. E que vocês vão ver gravado os primeiros dias e vão seguir aí os outros dias. Então, se você quiser de verdade fazer uma limpeza, não sei o que está acontecendo aí, mas nos seus padrões mentais, nas suas crenças, nas suas melecas, né, nas coisas que você julga que precisa, vamos embora? Vamos fazer uma limpeza com o Arcanjo Miguel?
Anjo Cristina, eu não vou maravilhoso. nem te perguntar. Eu não vou nem te perguntar se vira nos 30 e reabre o trem lá para o pessoal que quiser. Combinado, vou reabrir. Vou reabrir e vou deixar lá no meu post, no meu stories, e deixo no seu também, te marco, você publica lá. Me marca. E é isso. Te passo o link, você coloca no dessa live, o de hoje, tá bom? Coloco. E a partir de amanhã coloca em todos. Tá. Combinado. Beijos. Beijo. Até amanhã no canal da Cristina. Até.